Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de lógica. Nós vamos falar hoje do assunto 2.3, que são algumas propriedades das tabelas verdade, algumas coisas que são conhecidas quando a gente estuda lógica, e também sobre as equivalências. E no final nós vamos fazer alguns exercícios que, na verdade, são montagem de tabelas verdade para ratificar ou para provar que essas equivalências são verdadeiras, ok? Então, vamos a elas. Então, aula 2.3, princípios da lógica, nós vamos falar hoje sobre tautologia, contradição, indeterminada ou contingência, também sobre equivalências, ok? Então, tautologia é uma coisa, contradição é outra, indeterminada ou contingência é outra, e depois nós vamos nos dedicar a ver várias equivalências, ok? Então, a primeira delas, o princípio da tautologia, é aquele em que toda proposição composta cujo valor lógico é sempre verdade, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições simples, é considerado uma tautologia. Então, nesse exemplo, existem várias possibilidades. Né? Nesse exemplo, eu tenho aqui P, conjunção, negação de P, e com o resultado disso aqui do meio, que está entre parênteses, faço uma nova negação. Ok? Então, quais são as operações aqui? P, uma proposição P, conjunção, a mesma proposição P, só que com a sua negação, vou fazer essa conjunção e com o resultado dela aplico esta negação aqui de fora. Então, colocando isso na tabela verdade, aqui embaixo nós temos P e a negação de P. Como eu tenho uma proposição apenas, basta eu colocar verdadeiro e falso. Qual seria a negação da proposição P? Onde é verdadeiro, fica falso. Onde é falso, fica verdadeiro. Então, já tenho aqui os dois componentes para fazer a operação de conjunção que está dentro do parênteses. Tenho P e tenho a negação de P. Vou usar, então, essas duas informações para montar a conjunção. Então, na conjunção V com F, F. F com V, F. E agora que eu já tenho o resultado do parênteses, eu vou aplicar essa negação aqui de fora. Então, onde é F, vira V, onde é F, vira V. Então, o resultado disso aqui é sempre verdadeiro. Não importa se o P é verdadeiro ou se o P é falso, o resultado é sempre verdadeiro. Isso, então, é um exemplo da chamada tautologia, ok? Então, sempre que o resultado de uma análise para proposições simples resultarem em tudo verdadeiro, nós teremos uma tautologia. O segundo princípio que nós vamos abordar hoje é o da contradição. E a contradição é o inverso da tautologia. É toda proposição composta cujo valor lógico seja sempre falso, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições simples componentes. E nós vamos ver aqui um outro exemplo. É apenas o P, conjunção, negação de P. E nós vimos, na verdade, uma parte, né, daquele exemplo que nós demos no slide anterior, ele fazia exatamente isso e depois ele fazia a sua negação. Né? Mas antes de fazer a negação, então o que nós temos? P, negação de P. Está aqui nas duas colunas. P, V e F, negação de P, F, V. Então, onde era V, fica F, onde é F, fica V. Agora eu faço a operação de conjunção com essas duas informações. V com F na conjunção resulta F. F com V na conjunção resulta F. E se a operação termina aqui, eu tenho sempre falso, não importa qual seja o valor de P e de negação de P. Ou seja, a partir das duas proposições simples componentes, eu obtive alguma coisa que sempre é falso. Então, isso é um exemplo daquilo que nós chamamos em lógica de contradição. Ok? O terceiro
princípio que nós vamos ver aqui é quando uma proposição composta é chamada de indeterminada ou de contingência. São sinônimos. Proposição indeterminada ou contingência é aquela que acontece quando ela resulta de uma operação com proposições simples ou anteriores, e esse resultado não é nem uma tautologia e nem uma contradição. Então, toda proposição composta, que obviamente então é resultante de operações com outras proposições, quando ela resulta em uma coisa que não é nem uma tautologia, ou seja, não é sempre verdadeiro, nem é uma contradição, ou seja, não é necessariamente sempre falso. Então, ou seja, existem falsos e verdadeiros. Nesse caso, ela é chamada de contingência ou de indeterminada. Ok? Então, esse exemplo, P, condicional, negação de P. Ou se P, então, negação de P. Colocamos aqui os mesmos valores, né? P, verdadeiro e falso, os valores lógicos verdadeiro e falso, a negação de P, falso e verdadeiro, e aí fazemos a operação do condicional com esses dois, com essas duas proposições simples aqui. Então, aplicando aqui o condicional, o que nós temos? Quando eu tenho a causa e não verifico o efeito, é falso. Quando eu não tenho a causa, mas o efeito pode ter acontecido por outra forma, por outra origem, é verdadeiro. Na realidade, se a gente lembrar da aula anterior, o condicional é aquele que só tem falso quando eu tenho a causa e não tenho o efeito. Então, tenho a causa, verdadeiro, não tenho o efeito falso, o resultado é falso. Em todos os outros casos do condicional, eu tenho verdadeiros. Então, aqui eu resulto que essa proposição composta é formada por um verdadeiro e por um falso. Então, nem é tudo verdadeiro, nem é tudo falso, portanto, ela é uma proposição chamada de indeterminada ou de contingência. Tranquilo, né? Tautologia, então, é aquilo que traz sempre verdadeiros. Né? A gente faz a operação e analisa, quando é tudo verdadeiro, é uma tautologia. Quando nós analisamos e dá tudo falso, é uma contradição. E quando nós temos tanto falsos quanto verdadeiros, ela é indeterminada ou contingência. Agora vamos ver leis de equivalência. Então, tem várias leis que vão ser estudadas aqui. E vamos começar, então, definindo que, dadas proposições compostas P maiúsculo e Q maiúsculo, nós dizemos que ocorreu uma equivalência entre P e Q quando suas tabelas verdades forem idênticas. E nós representamos isso com um sinal de igual, com uma barrinha tripla. Né? Então, a equivalência são 3 risquinhos. Ok? É possível simplificar essas proposições utilizando as seguintes leis de equivalência. Então, aqui embaixo nós temos, primeira, negação da negação. A gente já comentou sobre isso em algum momento. Então, o que eu tenho? Se eu tiver a proposição P e fizer a negação de P, o que vai acontecer? Se o P era verdadeiro, vai ficar falso. Ok? E aí eu tenho outra negação aqui. Então, aquilo que era falso vai ficar verdadeiro. Ora, se o P era verdadeiro, virou falso, depois verdadeiro novamente, é igual ao próprio P. E se ele for falso? É falso, vira verdadeiro com essa primeira negação, vira falso novamente com a segunda negação. Então, essa aqui é fácil da gente ver e ela está associada àquele primeiro princípio da lógica que nós falamos há umas 2 aulas atrás, em que toda proposição é igual a ela mesma. Então, nós fazemos essa operação e ele volta a ser a própria proposição original P. Okay? Então, negação da negação é igual à própria proposição. A segunda lei de equivalência que nós vamos analisar é a negação da conjunção. Então, aqui nós temos no exemplo, a conjunção é P, conjunção Q, a negação da conjunção é o sinal de negação
que entra aqui do lado. E ele é equivalente a negar o P sozinho, negar o Q sozinho e fazer a operação de disjunção simples entre eles. Então, a negação da conjunção ela é equivalente à operação de disjunção, porém, a partir das suas proposições simples negadas. Ok? O inverso dessa operação está aqui na 3. É a negação da disjunção. Se eu tiver, então, uma disjunção aqui e fizer a sua negação, ela é equivalente a fazer a conjunção das proposições negadas simples. Ok? Então, isso é legal porque, às vezes, numa análise mais complexa da lógica, nós podemos fazer essa troca da mesma maneira que na aritmética, da matemática, nós usamos alguns conceitos importantes, como, por exemplo, propriedade dos logaritmos, ou alguma coisa assim, propriedades das potências, dos exponenciais, para que facilite o nosso cálculo, da mesma maneira que nós podemos fazer, então, a substituição das operações e saber que elas resultam no mesmo resultado, ou seja, tem a mesma equivalência, resulta numa tabela verdade idêntica. Uma tabela verdade idêntica àquela que, dada as considerações de P e Q, e fizer o preenchimento da tabela verdade, como nós falamos na última aula. Começa lá com VV, VF, FV, FF, e você tem a operação do lado esquerdo do sinal, faz a mesma coisa para o sinal do lado direito, e observa que o resultante das tabelas verdade, de ambas as tabelas verdade, terão a mesma sequência de V's e F's. Okay? Então, isso é chamado de equivalência. Bom, depois vocês podem fazer essas tabelas para constatar todas essas equivalências. Algumas delas nós vamos fazer aqui para que vocês vejam melhor, né, entendam melhor isso, olhando na prática a tabela verdade, mas vamos fazer isso a partir do nosso próximo vídeo. Então, este nós vamos encerrar por aqui, e no próximo vídeo a gente dá continuidade com a demonstração dessas tabelas que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Até já!